Deus abençoe, irmãos. Podem se assentar por um momento. Vamos dar início a essa parte da palavra. As escrituras que vamos ler se encontram no livro de Gênesis, capítulo 4. Nós vamos continuar a leitura da mensagem, Da mensagem, o poder de transformação. O poder de transformação. Gênesis capítulo 4, eu vou entrar nesta escritura de Gênesis capítulo 4 e vou ler o versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós oramos agradecidos por esta oportunidade nesta noite, em poder estar aqui reunidos para mais uma reunião, para mais um momento de companheirismo em torno de Tua Palavra. Pois o Senhor ama o companheirismo com Teus filhos através de Tua Palavra. Queremos, Pai, também, neste momento, pedir, Pai, a bênção sobre este veículo que o irmão Rosemildo adquiriu, pedindo que seja guardado, e ele está dedicando ao Senhor, como dedicou o outro veículo, e sempre usou para a obra, para os trabalhos. Creio que esse também não será diferente, será usado para a obra, para os trabalhos, e que a família dele possa ter também esse conforto nas viagens, Senhor, e nós damos graças por isso. Eu dou graças ao Senhor por ele ter adquirido este veículo, e a igreja também está contente por isso também, por isso está orando por ele, por sua família, pelo seu trabalho, aonde ele for, aonde ele estiver, que continue sendo uma bênção no reino do Senhor, Pai. Eu agradeço por isso, e a leitura de Tua Palavra, Pai, dependemos do Teu Espírito Santo totalmente, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, então? Eu estava lendo uma porção da mensagem hoje, antes de continuarmos aqui. Mensagem Jesus cumpre todos os seus compromissos, no parágrafo 5. No parágrafo 5. Jesus cumpre todos os seus compromissos. No parágrafo 5, o profeta fala algo aqui que me chamou a atenção. Quando ele começa essa mensagem, pregando, para fazer aquela introdução, ele cumprimenta os ministros e disse: em nosso amável companheirismo esta manhã, com certeza tivemos um tempo maravilhoso naquele café da manhã. Ele reunia com os ministros, chamado um café da manhã, e ele disse: eu agradeço aos irmãos por sua excelente cooperação. Ele disse: e eu tenho estreitado a mão de muitos deles, estes excelentes homens que estão patrocinando esta reunião, trazendo-nos aqui. Isto mostra que eles estão interessados em seu povo. Eles são pastores que estão interessados em suas ovelhas. Então, o pastor é interessado por suas ovelhas, Está vendo? O pastor é interessado. E se ele é interessado por suas ovelhas, ele tem que cuidar de suas ovelhas. Então ele diz: eles são pastores que estão interessados em suas ovelhas. Eu estou agradecido por muito deles. Qualquer pastor está interessado em dar
vitaminas para suas ovelhas. Qualquer pastor está interessado em dar o quê? Está interessado em dar vitaminas para suas ovelhas. Vocês estão vendo? Tá. Qualquer pastor está interessado em dar vitaminas, em suprir suas ovelhas. Dar vitaminas, e estas são vitaminas espirituais. Então eu estava observando isso, irmãos. Estava observando isto. Às vezes usamos o termo minha ovelha, né? E vendo o pastor usar, qualquer pastor está interessado em dar vitamina para a sua ovelha, né? Então, esse termo não é que seja do pastor, mas é que Deus tem constituído o pastor como bispo, né, para apacentar aquele rebanho, aquelas ovelhas. E o pastor, pega a mensagem, os selos para mim. E o pastor, irmãos, ele é responsável. Há uma responsabilidade. Às vezes, não damos conta, né, de ver a responsabilidade que é. Então, o rebanho, ele não fica à mercê. Sabe o que é isso, né? À mercê. Então, se Deus, irmãos, se Deus constituiu, né, um pastor, ele é constituído para apacentar aquele rebanho, Deus vai pedir conta dele, daquele povo que ele está apacentando. Por isso que o profeta está dizendo, o pastor, ele disse, está interessado, né? Coloca para mim a mensagem que eu estava lendo aqui, Rebeca. Tinha uma mensagem que eu estava lendo aqui. Faz favor para mim. Que eu estava acompanhando aqui. Porque ali para mim enxergar fica um pouco distante ali, né? Qualquer pastor está interessado em suprir suas ovelhas de vitaminas, e estas são vitaminas espirituais, por assim dizer, que ajudam as ovelhas a desenvolverem uma fé forte em nosso Deus. Está vendo, irmãos? Ajuda as ovelhas a desenvolver uma fé forte em nosso Deus. Então, o alimento que é distribuído, ele tem que gerar uma fé forte naquela ovelha, uma fé forte em nosso Deus. Assim, eu dou valor a tais homens. Eu dou valor a tais homens. Qual que é esses homens que ele está dizendo que ele dá valor? Que está interessado em quê? Nas ovelhas. E que dá o quê para as ovelhas? Vitaminas espirituais. Então, são minhas ovelhas. Aí, se eu disser, irmão Adair, o irmão é minha ovelha. O irmão é minha ovelha. Então, eu estou interessado em cuidar do irmão. E dar vitamina, né, para desenvolver uma fé forte. Na mensagem, deixa eu ver aqui se eu vou encontrar aqui para complementar isso aqui. Esses dias eu li aqui o profeta falando algo tão assim contundente, sabe, irmãos, que me chamou a atenção. Tem coisas que eu leio e anoto e depois eu passo para a igreja, sabe? Mas ele falou algo aqui concernente a cuidar do rebanho, no 5º selo, na mensagem, o 5º selo. Eu quero que vocês observem. Depois nós vamos entrar na leitura aqui.
na mensagem O Quinto Selo, parágrafo... Parágrafo 47... 46, o quinto selo, mensagem O Quinto Selo, parágrafo 46, o profeta diz assim: um rapaz, que é um católico, um excelente amigo meu, estava conversando comigo, tinha certa loja de ferragem. Antes de eu partir, ele disse: Billy, eu sei que você não crê em nosso sistema de religião. Ele disse, mas vou lhe dizer agora mesmo, Deus tem honrado suas orações de tal modo por nós. Creio que se você estivesse em dificuldade em qualquer parte da nação, todo católico no país viria ajudá-lo. Tremendo, né? Ele disse, todo aquele com uma cruz nas costas, assim que chamou, né? Vou contar exatamente como ele contou. Claro, afirmam ser chamados assim porque os cristãos primitivos tinham uma cruz nas costas. Sabemos disso pela história. E afirmam que eram os cristãos primitivos, o que eles foram. Mas o sistema os desviou deste caminho, né? Essas pessoas, um católico, ou um judeu, ou o que seja, elas são seres humanos. É por isso que ele está explicando. São o quê, irmãos? São seres humanos, da mesma árvore da qual procedemos. Está vendo? Isso mesmo. Elas são pessoas que amam. Elas são pessoas que amam, que comem, que bebem, que dormem, que são exatamente como qualquer outro. E por isso nunca devemos condenar indivíduos. Não. Ninguém, veja, mas nós devemos, por isso nunca devemos condenar indivíduos. Não, ninguém, veja, mas não devemos condenar indivíduos. Mas, olha o que ele vai dizer agora ali, ó. É forte isso aqui, vocês seguram aí, né? Estão lendo ali? Mas o que ele vai dizer ali? Mas, como ministro, tenho de golpear esta serpente ali que está picando esse povo. É forte, não é, irmão? Porque a questão que se confunde muito às vezes, ele disse, são os católicos, os católicos, se puderem, os católicos oram por mim. Mas isso, por todo católico do país orar por ele, impediu ele de pregar e falar sobre o sistema, sobre a doutrina errada, irmãos? Sobre o que estava falando, o que ele estava... Então, nós temos que ter isso aqui. Isso aqui, ó, eu anotei isso aqui. Ó, mas, como ministro, tenho de golpear o quê, irmãos? Essa serpente ali que está fazendo o quê? Picando esse povo. O quinto selo, 49. Então... Existe o perigo dessa serpente. Nós vamos ler aqui, aí vocês vão entender. Agora nós vamos entrar na leitura. Então, o verdadeiro ministro, ele é responsável pelas suas ovelhas e ele tem que dar vitaminas para ela, não é? Tem que dar vitaminas para que ela fique forte com a sua fé em Deus. Tem que ser observado estas coisas. Tem que ser observado estas coisas. E existe essa serpente que você não pode confundir o indivíduo. Eles são pessoas boas, pessoas que comem, que bebem, que dormem. Mas eu tenho que golpear essa serpente que está picando esse povo. Aquele espírito que é o problema. A serpente é o espírito. Então, quando você está falando do Espírito, tem que se entender. Tem que ter o discernimento ali. Eu tenho que golpear esta serpente ali que está
picando este povo. Veja, eu nem mesmo, simplesmente eu próprio, eu não faria isso se não fosse uma comissão de Deus, que tenho o dever de fazê-lo, veja, e tenho de manter isto verdadeiro e fiel. E fiel. Agora, na nossa leitura aqui, vocês vão ver como que isso conecta bem, né? Como o Alessandro parou no parágrafo 132, nós vamos continuar no parágrafo 132, desta mensagem Poder de Transformação. Uma leitura para nós refletirmos nessa noite, antes de tomarmos a ceia. Ele os deixou ali com livre-arbítrio, para deixá-los agir. Ele não podia forçá-los a fazer aquilo, e ainda assim ser justo. Porém, ele pôde colocá-los em igualdade consigo, e com livre arbítrio, e então deixá-los fazê-los eles próprios. E ele sabia que iriam fazê-lo, falando sobre Adão e Eva, no Jardim do Éden, com o livre arbítrio, né? O livre arbítrio. Então não foi Deus que empurrou eles, colocou neles o livre arbítrio. E então, veja, quando Adão coabitou, ela deu à luz gêmeos. Um deles era de Satanás e um deles era de Adão, o qual era de Deus. Caim e Abel. E isso acontece. Temos um caso ali em Tucson agora, né? A mulher branca coabitou com seu esposo numa manhã e à tarde coabitou com um negro. E nasceram 2 garotinhos. Um deles era um garotinho negro de cabelo crespo e o outro era um garotinho loiro. É muito bonito. E pense agora, veja bem, ela estava tentando obrigar o pai branco a cuidar das 2 crianças. E ele disse: vou cuidar do meu, mas não deste. Deixe que o negro cuide do seu próprio filho. Deste modo, veja, é verdade. Há sempre gêmeos. Então eu estava contando apenas um relato aqui, né, que saiu de uma mulher que teve filho com 2 pais diferentes. Vocês entenderam? Não? Nasceram gêmeos de 2 pais. Então, isso está provado pela ciência, pela medicina, né? Há sempre gêmeos. Então, o profeta vai agora aqui, né, trazer nossa mente um pouquinho para esses gêmeos. Há sempre gêmeos. Não esqueça disto, pequeno rebanho. É para o pequeno rebanho, né? Para nós, né? Não se esqueça disso. Há sempre o quê? Gêmeos. A igreja, nos últimos dias, vai ser gêmeos, tão parecido que enganaria os escolhidos. Mateus 24, 24. A igreja é um movimento pentecostal. É tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria os próprios escolhidos, se fosse possível. E um pouco mais adiante, se tiver oportunidade, eu quero explicar como essa eleição vem. Como essa eleição vem? Vai enganá-los. Veja, vai enganá-los, porque é quase a mesma coisa. Veja, somente 2 pais. Isso é tudo. Mesma mãe. A questão é que é a mesma igreja. É o mesmo movimento. Mas, ele disse, mesmo movimento, mesma coisa, mesma igreja, mesmo movimento, mesma coisa, mas somente 2 pais. O problema é o pai, né? O problema é de onde vem a semente. Ele está explicando. É a semente. O campo, veja bem, o campo de cultivo é o mesmo, onde a palavra cai. O campo de cultivo é o mesmo onde a palavra cai.
Então, a semente cai naquela mulher, nessa mulher, a semente do pai, né? Que está dizendo aqui, do pai negro, caiu no mesmo campo de cultivo, no mesmo útero. A semente caiu ali. Porém, o do outro também caiu ali. E nasceu o quê? Gêmeos. O profeta dizendo, né? Nasceu gêmeos. Porém, um vai produzir a característica desse pai e o outro vai produzir a característica desse pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Então ele vai dizer assim, o campo de cultivo é o mesmo, onde a palavra cai. Porém, um deles, como aqui, é pervertido. Você entende? Diga amém se você entendeu. Veja, um deles é uma perversão, porque é o pai errado. O que eu vou provar algum dia, se Deus permitir, que denominação é a marca da besta. Veja, é o pai errado. Ele está incitando o povo a uma organização ao invés de a palavra. Veja, é o pai errado. É um movimento de Caim. Quando for para casa desta vez, estarei pregando sobre o tema o rastro da serpente. Não conseguiu pregar, né? A besta no princípio e a besta no fim, e rastreá-la através da Bíblia. E mostrar como ela culmina. Estão vendo? E todos vocês obtenham isto pelo telefone. Veja, se o Senhor nos permitir fazê-lo. Agora, somente observe quão astuto esse sujeito é. Como ele é. Exatamente. Bem, eles são exatamente como Judas e Jesus ali. Ambos irmãos em sua tribo. Exatamente como Esaú e Jacó, como o corvo e a pomba. Sentados no mesmo poleiro. E tudo é um gêmeo nesta grande guerra em que estamos. Então, é gêmeos, porém de pais, o quê, irmãos? Diferente. Então, o que vai identificá-lo? Sim, o que vai identificá-lo é as suas características. Deus é identificado por suas características. O inimigo usa de engano, como ele fez com Eva. Deus disse, né? Deus não disse? Certamente, Deus disse. Veja, mas tentando arrazoar além do que Deus originalmente disse. Morrerás. Deus disse, mas o que ele disse? Morrerás. Então, ele só quer envolver... Deus disse, mas também disse o quê? Morrerás. Ele disse, sim, Deus disse isso, mas certamente. Está vendo aquela pulverização por cima disso? Estão vendo? Mas o que Deus diz, Deus mantém. Ele não necessita de nenhuma ajuda de Satanás. Ele mantém isto. Deste modo, nunca seja enganado por isto. Agora, notamos, então, que isto produziu conforme sua espécie. Agora, em Gênesis aqui, nós verificamos, depois da pulverização deste veneno de conhecimento, então está mostrando como começou, né? Depois desse veneno do conhecimento, dessa pulverização ali. Agora, ciência é conhecimento. E tudo o que ouvimos hoje é ciência, 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 ciência. O grande assunto na escola, ciência hoje. Um melhor automóvel, um melhor isto, um melhor lar, uma melhor casa, um melhor isto, um melhor aquilo. O que estamos fazendo, irmãos? Morrendo o tempo todo. Criamos um automóvel, paramos de caminhar. Paramos de caminhar, ficamos obesos. Bem,
Não temos mais homens, temos molengas. Temos molengas, não temos mais homens. Então, aí veja bem, da onde que isso saiu, né? Ele está mostrando da onde que isso veio. Olha, ele pulverizou isto. Ciência, 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 ciência e ciência. Agora, irmãos, qual que é o nome da mensagem? O nome da mensagem é poder de transformação. Então, é um poder, irmãos, é um poder de transformação que está transformando a nossa vida através do quê? Da renovação do nosso entendimento. Ele disse, a mulher, tudo que ela faz, joga as roupas, e então, né, aperta um botão, aí está. Né? Quando sua mãe costumava caminhar até a nascente e lavar água, e cortar lenha, e ferver em um tacho em algum lugar, lavar as roupas desta maneira, e nós somos tão moles, se o fizermos, isso nos mataria. Por isso que diz assim, eu não aguento, mas não aguenta mesmo, mas por que não aguenta? Porém, não temos como evitá-lo. Esta é a era em que estamos vivendo. Não tem como evitá-lo. Até mesmo a ciência agora diz que mocinhas estão entrando na menopausa. Mulheres jovens entre 20 e 25 anos de idade. Eu as encontro ali nas filas, quando ele está fazendo a fila, o discernimento, né? Homens jovens passam pela meia-idade por volta dos 20 e 25 anos de idade. Minha esposa passou por volta de 35 a 40. Minha mãe passou dos 45 aos 50. Veja como estão degenerando nesses últimos dias. Por que razão? Estamos trabalhando mais por meio da ciência. 150 anos atrás, a única viagem que o homem fazia era a cavalo ou a pé. E agora ele vai a jato, quase por um pensamento. Veja, a ciência fez isso. E isto é do diabo. Agora você diz, é isto mesmo? Vamos ler Gênesis 4. Aí que ele vai. Olha em Gênesis 4. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Agora observe. A primeira coisa que ele fez. Aí ele diz, diga-me quando achar que temos o suficiente aqui, porque eu vou parar nisso em algum lugar. Veja. Saiu Caim de diante da face de Deus. Ali ele cometeu o seu equívoco. E ali é onde você cometerá um equívoco. E ali é onde eu cometerei o equívoco. O exato minuto em que saímos de diante da face do Senhor. Então, nós usamos com entendimento, como disse Paulo, Paulo disse assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. A questão é se deixar dominar por estas coisas. Temporariamente, nós usamos, irmãos, certas coisas, mas com sabedoria. Foi Caim, veja bem, de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Lembra que nós lemos isso aqui? Da banda do Oriente do Éden. Veja, quão religioso era. Foi para a banda do Oriente. Você viu para onde ele foi? E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve o Enoque, a Enoque. E Enoque edificou uma cidade. Veja, civilização, começou ali. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Enoque nasceu Irade, né? E aí ele vai lendo, né? Jubal, e Jubal
é o pai dos que tocam harpas e órgãos, veja, música, ciência, veja, introduzindo-se. Zilã também teve a Tubal-Caim, mestre de todo artífice de cobre, de ferro, em outras palavras, um tipo de moldagem, unindo-se. E aí ele vai para o parágrafo 147, nós lemos isso. Agora note, tão logo saíram de diante da face do Senhor, começaram a edificar cidades. Começaram a fazer instrumentos, começaram na ciência, fabricando cobre e ferro, e tocando música e coisas tais. Estão vendo? Estão vendo? Agora, de onde isto veio? Quem saiu? Caim, a serpente... A semente da serpente. Vocês entenderam isso, eles? Vocês entenderam isso? Caim saiu. E note, ele saiu de diante da face do Senhor e começou a trabalhar na ciência. Então o profeta dá um destaque, né? Quando você sai da face do Senhor, o que acontece? Agora veja, onde ele ainda está trabalhando. Veja, ciência, educação, cidades, cultura, isto é do diabo. Quem começou isso? O diabo. De quem é isto hoje? Do diabo. Bombas atômicas e coisas tais, com que destruir-nos, nós vivemos nisto. Nós temos de viver aqui. Nós somos um ser. Nós temos de ficar aqui. Porém, a grande civilização de Deus não terá nada disso nela. Amém? Eu estava meditando nisso, nesta promessa, né? Na mensagem, quando eu estava meditando. Então veja que o profeta está exatamente trazendo uma palavra para nós, que é a palavra de Deus, para trazer uma renovação do nosso entendimento, para não nos conformarmos com este mundo. Então, na grande civilização de Deus. Então, presta bem atenção, quando Deus está no controle, tem essas coisas, irmãos? Não pode ter. É duas sementes diferentes, não é, irmãos? É duas sementes diferentes, são pais diferentes. Então, a semente da serpente traz isto. Mas a semente, lá em Gênesis capítulo 13, verso 15, está escrito: e a semente da mulher pisará na cabeça da semente da serpente. Então, eu quero que vocês vejam isto. Porém, a grande civilização de Deus não terá nada disso dela, está vendo? E a ciência está tomando as coisas naturais e pervertendo-as para fazerem coisas que não se pretendeu que fizesse. E assim está fazendo a religião científica. Ela toma a palavra de Deus e faz uma organização de igrejas a partir dela, ao invés de fazer as coisas que é para fazer. Eles dizem, o que eles falam? Os dias dos milagres terminaram. A Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há tal coisa como cura divina. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. O quê? Então, todas as nações, toda criatura, eis que eu estou convosco até a consumação da terra, consumação do mundo cosmo, a coisa inteira, fim da consumação. Ele está absolutamente aí. Eis que estou convosco até o quê, irmãos? A consumação do quê? Da terra, do cosmo, da coisa inteira. Agora veja, eles tomam a ciência e dizem, bem, contanto que nós reunamos e nos unamos à igreja e nos tornemos isto, um bom membro assíduo, pagamos nossos... Veja, não está dizendo, não há tal coisa como Deus.
Você escutou minha fita sobre os falsos cristos nos últimos dias? Veja, não falso Jesus. Satanás sabia melhor que isso. Mas falsos cristos. Cristo significa o ungido. E eles são verdadeiramente ungidos. Ungidos com o quê? Está vendo? Ungidos com o quê? Do Espírito Santo para fazer sinais e maravilhas. E eles o fazem. Mas veja, quando desce agora, nós estamos na última era, não lá atrás na era pentecostal, estamos aqui na última era. E a primeira era começou com a palavra, a qual era Cristo, e a última era tem que terminar com a palavra, o qual é Cristo. É o grão, a semente. Começa com a palavra, termina com a palavra. Sempre quando ele fala da unção, irmãos, temos que entender todo o quadro. Ele está falando do quê? Da palha, está falando do talo, da folha. Vocês estão entendendo? Então, eles são ungidos, eles são ungidos, mas são falsos ungidos. A pessoa, irmãos, por isso que o profeta fala aqui, eu usei um pouquinho aqui antes de começar a nossa meditação, que ele disse, o ministro, ele tem por obrigação de bater na serpente que está picando o povo. Porque esta serpente, ela vem ungida. Carrega-se uma unção, irmãos. Judas era ungido. Judas era tão ungido ali, irmãos, naquilo, né? Como Judas. Ele era tão ungido porque ele expulsou demônios, não foi, irmãos? Ele teve a primeira parte, né? Justificação, santificação. Judas só não teve, né, a permanência dele no nome, com o seu nome no livro da vida. Foi riscado. Mas enquanto ele estava ali, em outras palavras, quando ele era, vamos dar um exemplo para que vocês entendam, quando ele estava ali como uma folha, um talo, estava ajudando. Vocês estão entendendo? Mas depois secou. Mas veja bem, ele era tão, irmãos, ungido ali, no corpo, por assim dizer, que quando Jesus falou que um de vós é um diabo, e um de vós vai me trair e tal, eles nunca desconfiaram de Judas. E quando ele falou lá, daquele vaso de alabastro que foi quebrado, que a mulher quebrou para ungir Jesus, ele disse assim, nós devíamos fazer o quê? Nós devíamos pegar e vender isso, e dar aos pobres. Eles até fizeram assim, olha como é que Judas é, né? Você vê como diz, você vê o cuidado de Judas, né? Olha a visão que Judas tem, né? Podia multiplicar isso e tal. Ele estava tendo uma visão, uma palavra ali, que se não fosse Jesus, os discípulos cairiam facilmente, irmãos. Olha lá para vocês verem. Então, entenda o que o profeta está dizendo. Então, temos que cuidar, porque essa serpente que pica, ela vem ungida. Vocês estão entendendo? Ela vem ungida. Vocês entenderam? Ela vem ungida. O que é essa serpente? Ele disse, nós não estamos falando, irmão, de indivíduos. O profeta disse que os católicos orariam por ele, né? Daria a vida por ele se fosse preciso. Mas ele falou assim, mas eu tenho uma comissão que tenho que falar contra essa serpente da Santíssima Trindade, essa serpente de falsos batismos, essas coisas. E não estou falando contra isso, mas é o sistema. Então, eu tenho que golpear esta serpente que está picando. Aí você vai, mas como que essa serpente está picando? Ele está dando um exemplo aqui, ó. Ele está dando um exemplo. Olha como que é tão, né? Disse, falsos ungidos. Vocês estão compreendendo um pouquinho, irmãos, do que o profeta está falando aqui?
Tá, essa serpente que está golpeando aqui, por isso que ele disse, você viu que ele citou aqui, ó, um pouquinho atrás, ele disse assim, ó, eu vou pegar o rastro da serpente. Ele disse, eu quero pregar para você o rastro da serpente. Sabe o que é o rastro da serpente? É por onde ela veio serpenteando ali. Entendendo? É isso que ele estava dizendo. Ó, ela passou aqui, daqui ela fez assim, daqui ela fez aqui, e foi para lá, daqui ela está aqui, daqui ela está ali. E ungida, ele não disse que são falsos ungidos? Ungidos. Uma das coisas que ele está falando para nós aqui é o quê? Ciência, ciência, ciência. Ciência, né? Ciência, 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 ciência. Porque a ciência veio de quem, irmãos? A ciência veio de quem? Ele está falando para nós, a ciência veio de Gênesis 4, de Caim. Ele não disse que começaram a construir cidades? Disse, mas na civilização, na grande civilização de Deus, não terá nada disso nela. Não vai ter nenhuma serpente ali, serpenteando ali. Vocês estão entendendo? Aí você vê, como, pastor, não vai ter nenhuma serpente ali? Então não vai ter nada dessa civilização, desta serpente. Vocês estão compreendendo isso, irmão? Nada disso. Então, procurem entender isso, né? Procura entender. É como o sexo, por exemplo. Na mensagem Casamento e Divórcio, se vocês podem me ajudar ali, Casamento e Divórcio, o profeta fala de como teria que vir os filhos. Deixa eu só colocar mais essa porçãozinha aqui, né? Ele fala na mensagem Casamento e Divórcio que os filhos não viriam através do sexo. Olha lá, para vocês verem. Vamos ver se elas podem me ajudar e cooperar aqui comigo, que eu não... Vamos ver lá, Casamento e Divórcio. Ele fala assim, os filhos não viriam através do sexo, irmãos meus. Então, o plano original de Deus, irmãos, quando Deus disse, multiplicai-vos e enchei a terra, multiplicai-vos e enchei a terra, quando Deus disse isso para Adão, multiplicai-vos e enchei a terra, ele fala em Gênesis capítulo 1, verso 26. 26. Né? Vocês querem ver aqui? Olha só um pouquinho isso aqui, ó. Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 ali, né? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quem que ele estava criando aqui? O homem. Presta atenção, ele criou o homem aqui, macho e fêmea. Quando ele cria aqui, né? Quando ele fala aqui, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Tá? Quando ele separa, coloca Adão, né? Em Gênesis 2, no pó da terra, quando ele coloca ali Adão ali, era ali que Adão ia começar a fazer o quê, irmãos? Multiplicar e encher a terra. Certo, irmãos? Vocês estão compreendendo isso, irmão? Tá. Como ele ia fazer isso? Como que ele iria fazer isto? Como que ele iria fazer isto? Ele iria fazer exatamente como Deus fez com ele. Como que Deus fez com ele, irmãos? Deus pegou o pó. Como que Deus fez na tenda de Abraão? Quando ele foi visitar Abraão, ele pegou o quê? E soprou, e entrou dentro. Pegou outro punhado, e soprou, e entrou dentro. Como
nós viríamos? Como que seria essa multiplicação, né? Então o profeta disse aqui, ó, deixa eu ver se é isso aqui. O primeiro Adão e Eva tipificaram o segundo Adão e Eva, vejam, a multiplicação. Está vendo? Agora, a multiplicação de Adão, olha isso aqui. Ó. Depois da queda, a multiplicação de Adão e Eva foi através do sexo. Para repovoar a terra. Porém, ao princípio não foi assim. Deus somente fez um macho e uma fêmea. Mas eu queria ver onde que ele fala que não será pelo sexo. Eu tenho anotado lá, não sei se elas vão conseguir encontrar. Foi por isso, tá? Deixa eu ver aqui então. Veja. Aonde que eu acabei de ler agora? Qual que é o parágrafo que eu acabei de ler aqui? Deixa eu só me localizar aqui. Foi por isso que ele disse a Adão, antes que o sexo tivesse sido introduzido. Foi por isso, então grave isso aqui. Foi por isso que ele disse a Adão, antes que o sexo tivesse sido introduzido. Antes que o sexo tivesse sido introduzido, ele disse o que antes? Multiplicai-vos para encher a terra. Quando ele ainda estava no princípio, quando ele ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo. Ali mostra, então, que a noiva tem de vir da palavra por multiplicação espiritual. Multiplicações, vejam, enchendo a terra. Então, a noiva está vindo pela multiplicação espiritual. Agora, no ato sexual, veja, as linhas de pensamento têm essas duas coisas misturadas, né? Aí em outras mensagens ele fala que os filhos não iriam vir pelo sexo. Iriam vir, né, pela multiplicação através do quê? Da mesma forma que Adão veio. Aí você começa a ver, então, que com isto, né, você começa a ver o profeta dizendo como, irmãos, o diabo é astuto nisto. Vocês puderem entender, irmãos? Então, na grande civilização de Deus não terá nada disso nela. Amém? Essa perversão. Agora vamos mais um pouquinho. Eu estou no parágrafo 151, né? Agora veja. Eles tomam a ciência e dizem, bem, contanto que nos reunamos ou nos unamos à igreja e nos tornemos isto, ou um bom membro assíduo, pagamos, veja. Aí ele vai dizer, Satanás é ungido. Fazem sinais e maravilhas, mas veja, quando desce agora nos últimos, nós estamos na última era, não lá atrás, na era pentecostal, quer dizer, na casca, né? Vocês entendem o que ele está dizendo? Estamos aqui na última era. A primeira era começou com a palavra, a qual era Cristo, e a última era tem que terminar com a palavra, o qual é Cristo. E estas outras coisas, estas cascas, por isso que eu disse, e coisas tais, como expliquei, são apenas portadores da palavra, para servir seu propósito, até que isto chegue à plena estatura. Veja, do que o grão original era. Agora, no versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, Sete foi dado no lugar de quem? De Abel. E a Sete, né, mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, como essa semente da serpente
se desviou para ciência, instrução, cidades, música e grandes coisas, instrução e ciência e assim por diante. Porém, a semente do justo, qual era? Veja, Eva não tinha semente. Você sabe disso, a mulher não tem semente. A fêmea. Ela tem o óvulo, mas não semente. Porém, deu-lhe uma semente. Veja, dada por designação de Deus. Ela recebeu a semente. E a grande semente, naturalmente, da mulher, foi essa que Deus deu. Veja, Deus lhe deu uma semente no lugar da que Caim matou. Deus lhe deu. Veja, Deus lhe deu uma semente no lugar da que Caim matou. Que o inimigo, a morte, a semente da serpente matou a semente de Deus. Em perversão, ele matou Abel. Deus deu outro no lugar. Ali veja, Deus deu, através da mulher, uma semente que é Cristo também. Veja, para trazer de volta a semente original. Vocês estão vendo? E assim você vê que a perversão trouxe morte através de educação, inteligência e do que chamamos hoje ciência e religião e assim por diante, trouxe morte. Mas deu-lhe uma semente e então o homem começou a invocar o nome do Senhor e começou a retornar à palavra. Está vendo? Vocês estão vendo? Quando é que volta? Quando Deus dá uma semente. E lembre-se, siga essa semente. Quando a rastrearmos em algumas semanas sobre esta serpente, siga. Ela serpenteia direto através da Escritura. Observe-a. Essas duas videiras crescem bem juntas. Como você escutou minha mensagem sobre a videira. Elas crescem bem juntas, tão parecida que isto quase enganaria os próprios escolhidos, se possível, nos últimos dias, quando chegou à cabeça. Elas soltam um grão exatamente como o trigo, porém não é trigo, veja, não é casca ainda. Agora, veja a civilização deles, instrução. Acho que tenho mais umas 10 escrituras anotadas ali. Porém, acho que não vou falar sobre elas. Mas nós entendemos, por meio disto, que instrução, ciência, civilização são do diabo. Isso mesmo. Não são de Deus. São do diabo. Agora, eu não digo que vocês não deveriam tê-las. Mas como é que fica? Eu não digo que você não deveria tê-las. Não, certamente que não. Um pouco mais adiante, nós vamos provar isto. Então, como que você vai usar? Como disse Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar essas coisas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Do mesmo modo que vocês usando roupas, vocês mulheres, nós homens, né? Não era para nós usarmos roupas no princípio. Porém, veja, sendo que vivemos nesta era, nós temos que usar roupas, veja. Foi-nos ordenado fazer isso. Nós temos de usá-las, porém, no princípio, não tínhamos de usá-las, veja, porque não conhecíamos pecado. Porém, agora temos de usar. Agora, você está entendendo? Temos de ter um automóvel. Aí ele vai explicar por que nós usamos estas coisas. Temos de ter um automóvel. Agora, precisamos ir a lugares e visitar, e assim por diante, em automóveis, em ciências, e assim por diante. Porém, isto não é de Deus. Não é de Deus. Então, irmãos, como que nós vemos aqui automóvel, ciência, como nós citamos aqui no culto passado, aviões e todas estas coisas, construções, cidades.
esse tipo de construção que é feita, né? Esse tipo de ciência, esse tipo de civilização. Lembra que nós ouvimos aqui que a de Deus vai ser muito mais, né? Milhões e milhões de diferenças dessa. É só nós pegarmos um pouquinho do exemplo de como Enoque construiu a pirâmide. Só um pouquinho, né? Como que Enoque construiu a pirâmide, irmãos? Como? Você está entendendo? Não existe hoje, eles dizem, não tem maquinário para pôr uma pedra daquela lá. Não consegue, irmãos? Tão perfeita, irmãos, tão perfeita que o profeta diz que não passa um fio de navalha ali, uma gilete não passa ali. Como, irmãos? E que veio o dilúvio e não conseguiu tirar ela do lugar. Não conseguiu tirar ela do seu lugar. A terra saiu do lugar e a pirâmide permaneceu ali. Então, ele está dizendo, nós temos, usamos, é como eu disse, exatamente como falamos do sexo. O sexo é a vontade permissiva. Entrou ali, irmãos. Então, Deus, para não trazer a morte ali, para aquele casal ali, a graça de Deus, né? O amor de Deus, melhor dizendo, o amor, né, projetou. A graça projetou, né? Como é que chama aquela mensagem? Deus projetando o seu amor. Deus projetando o seu amor. A graça projetou ali o amor. Deus projetando o seu amor. Ele projeta ali um substituto ali para que eles não morressem. E dali por diante, irmãos, ele vem instruindo, sabe, irmãos? Diz, vocês agora façam assim, daqui por diante. Mas lá na mensagem, a crueldade do pecado, ele disse, mas eu vou trazer vocês de volta. Acha para mim esse parágrafo. Lá na mensagem, a crueldade do pecado, ele disse, um dia eu vou trazer vocês de volta ao Éden restaurado novamente. Um dia eu vou trazer vocês de volta. É uma promessa, ele prometeu. Que eu vou trazer vocês novamente a isto. Vocês lembram dessa promessa? Até eu ia pegar essa mensagem, a crueldade do pecado, que ele fala sobre isso. Eu estava meditando ali, conectando ao culto passado, que falamos sobre fidelidade, né? Sobre promessa, né? Amém? Sobre fidelidade, promessa. Nós falamos daquele jovem que foi lá, né, para a Itália e estudou, né? Então, quando ele viu aquele... Ela fala, quando Deus olhou o casal saindo, né, dali, com as suas... Né, aquelas vestes de cordeiro ensanguentadas, aquele sangue ali, né? Ele fez uma promessa, não fez? Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês de volta. Por isso que nós estamos voltando novamente ao estado original novamente. Aí Paulo vem, irmãos. Paulo vem para nós, né, com a palavra, dizendo assim, não vos conformeis com este mundo. Por isso que o profeta está entrando aqui. Então, a forma de instrução de Deus, veja bem, olha isso aqui, irmão, no parágrafo 161. A forma de instrução de Deus, de civilização, de ciência, é em sua condição original. Vai além disso que estamos fazendo. Então nós vamos falar sobre o rei amanhã, sobre um reino amanhã. Estou lendo aqui para dar continuidade à leitura. Mas vocês vão ver algo que vai conectar estas coisas. Então, Caim foi lá e matou Abel. Deus ficou parado? Ele foi e deu o que no lugar de Abel? Deu 7 no lugar de Abel. E o que 7 fez? 7, olha o que o profeta chama a nossa atenção. A mulher tinha semente? Não. Ele disse, Deus deu 7 no lugar
de Abel. Deus deu 7. E quando Deus deu 7 no lugar de Abel, que Caim havia matado, o que Sete começou a fazer? Começou a construir cidade. Não? Ele não foi fazer cidade? Ele não foi atrás da mesma coisa que Caim fez? Então, o que Sete foi fazer? Foi invocar o nome do Senhor. Vocês estão vendo a diferença? Olha a diferença. Porém, irmãos, veja bem, irmãos, é algo muito importante observarmos estas coisas. Muda nossas vidas, irmão. Muda. Então você está trabalhando, que nem o profeta está dizendo, você está usando aquilo, você está trabalhando aquilo, mas aquilo não te prende, aquilo não te segura, vocês estão entendendo? É como Eliseu, por exemplo. Eliseu não recebeu o chamado de Elias, lembra? Elias foi lá e jogou a capa sobre Eliseu. Não jogou, irmãos? Não? Jogou, irmão? Jogou, irmão Alessandro? Jogou, irmão Adair? O que Eliseu fez? Mas o que ele fez? Mas Elias, é o seguinte, eu tenho uns boizinhos que eu estou cuidando lá, e tem um arado, eu tenho acabado de pelo menos plantar para deixar para o meu pai, para minha mãe, sabe? Deixar umas coisas ajeitadas, sabe como é que é a vida, né, nessa terra? O que ele fez, irmão? Foi lá e queimou, matou os bois. Tá, o que ele entendeu daquilo lá? Entendeu o chamado dele. Segurou ele aquilo? Não segura. Então, quando você entende o seu chamado, você usa aquilo, você vai usar aquilo até que aquilo não vai interferir no reino de Deus. A partir do momento que começar a interferir, você queima tudo. Não, para. É até que dá a César o que é César, mas a Deus o que é de Deus. Chegaram para Pedro e disseram, chegaram para Pedro, irmãos, e disseram, olha, você não pregue mais desse nome mais. Pare. O que ele disse? Mas nós vamos agradar o homem ou a Deus? Não foi isso que eles vão agradar o homem ou a Deus? Prenderam, açoitaram ele, bateram neles, ameaçaram ele. Quando soltaram, ele estava lá na praça pregando de novo. Eu disse, mas nós já não falamos para você não pregar. Ele disse, viu, mas importa, né, nós respeitarmos o homem ou a Deus? Agora, quando as coisas naturais, quando as coisas dessa terra começam a nos segurar, tem algo errado. O seu entendimento ainda não foi renovado. Então, você tem essas coisas com sabedoria. Você tem essas coisas com entendimento. Tem essas coisas com entendimento. Então, olha como isso é importante. A forma de instrução de Deus, de civilização, de ciência, é em sua condição original. Veja bem, irmãos, vai além disso que estamos fazendo. Vai além disso. Então, olha o que o profeta disse. Olha só. Essa é a razão, preste bem atenção nisso. Essa é a razão porque Jesus teve que vir através da mulher. Para trazer isso de volta ao seu princípio original. Por que ele veio através da mulher? Por que ele veio através da mulher? Ele veio através da mulher para trazer a coisa de volta ao original. Ele teve que vir daquela forma para poder trazer, para poder pagar o preço, para trazer de volta ao original, sem desejo sexual. Sem o desejo sexual. Ele nasceu virginalmente, porém, aleluia, virá um tempo quando não haverá mais sexo. Haverá um tempo
que não haverá mais sexo, mas Deus chamará seus filhos do pó da terra de volta como eles estavam no original, não através de uma mulher, porém através da moldagem do barro e das luzes cósmicas e do petróleo. Ele criará, veja bem, novamente como ele criou Adão a primeira vez. Jesus tornou isto possível. Pagou o preço. Está pago. Vocês podem compreender isso? Está pago. Ele tornou isso possível. Aleluia. Ele tornou isso possível. Vocês podem compreender? Ele tornou isso possível. Pagou o preço. Então, essa safra que vai vir, essa semente que vai vir, tudo que ele prometeu vai se cumprir. Tá? Então, por que teve a queda? Ele disse que por causa, vocês leram no culto passado, se vocês leram, para que ele pudesse expressar os seus atributos. Manifestasse os seus atributos. Tudo tem um propósito. Então, irmãos, vai passando o tempo, vai passando os dias, aí eu vou lembrando do que Paulo disse, não, vocês não podem se embaraçar com as coisas dessa vida. Não é isso que citou as Escrituras? Todo aquele que milita não se embaraça com os negócios desta vida. Não se embaraça com os negócios desta vida. Não se embaraça com os negócios dessa vida. Você vai caminhando aqui, você vai com a sua cabeça erguida, você é de um reino celestial totalmente diferente. Você é de outro lugar, você é de outro reino, você é de outro país, como disse, o meu país, está aqui o meu país, né? Amém? Vocês estão entendendo? Você é de outro reino, é de um lugar totalmente diferente desse. E Deus está revelando isso para nós. Amém. Deus está revelando isso para nós. Amém? Então, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que estou. Agora veja, eles tomam certas coisas e juntam certas coisas e isto produz uma química que destrói. Agora, deixe-as em sua correta posição. Elas estão bem. Junte-as, elas estão todas erradas. Estão vendo? Veja, traz morte. E quando você tenta tomar a palavra de Deus e colocá-la em uma religião deste mundo, você traz morte para si mesmo. Isto mata o sujeito. Então ele vai fazendo um paralelo tanto natural como espiritual. Está vendo o que eu quero dizer? Mata a pessoa. Você diz, bem, agora veja, você crê em Deus? Agora você não tem que crer nisto. Se você nossa igreja, aí mesmo, esse é o estrondo que mata o sujeito. O que ele está dizendo? Você diz, bem, né? Bem, agora veja, você crê em Deus, você não tem que crer nisto, nossa igreja, você tem de deixar tudo cair para um lado, tomar a palavra somente, fica exatamente com essa palavra, não saia. Quando Deus disse assim, é exatamente o que isso é, não me importa o que a instrução possa provar. Nos dias de Noé, eles podiam provar que não havia água nos céus, lá em cima, porém Deus disse que desceria alguma, e desceu. Isso mesmo. Dizem hoje, não há fogo lá em cima para cair. Não há fogo lá em cima para cair, mas observe-o cair em algum dia. Como vamos fazer isso e fazer aquilo? Observe Deus fazê-lo. Ele fará. Ele disse que isto faria. E essa semente se desenvolverá em algum lugar. Glória a Deus. Qual semente? A semente de Deus. Amém? A única coisa que ele está esperando hoje é um campo, algum lugar em que ele possa se alojar.
começará em alguém, e eles a perverterão, está vendo? Começaram em alguém, e eles a perverteram. E a pulverização, como ele fez com Eva, começou, olha aqui, irmãos, começou em Eva para ela abrigar e produzir filhos de Deus, não filhos de Satanás. Porém, ela era um campo de cultivo e caiu no lugar errado. Assim, cairá a palavra no incrédulo, ou num duvidador, ou num cético. Ela fará deles um membro de igreja, porém nunca um filho ou uma filha de Deus. Diga-lhe para deixar o cabelo crescer. Diga. Elas rirão na sua frente. Diga-lhes para fazer isto ou aquilo, ou para o homem fazê-lo. Eles rirão na sua frente. Não são filhos de Deus. É o campo de cultivo errado. Ainda assim estão contendo a semente. Está vendo os falsos ungidos? Você viu? Vocês estão vendo os falsos ungidos? Eles são ungidos, sim, com o Espírito Santo. Falam em línguas, fazem sinais, maravilhas, mas é de Satanás. A semente. Jesus disse, muitos virão ali em meu nome naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, eu expulsei demônios, fiz grandes e poderosas obras e maravilhas em teu nome. Ele disse, apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade. O que é iniquidade? Davi disse, se conceber iniquidade no coração, Deus não me ouvirá. Está vendo? Iniquidade é algo que você sabe que devia fazer e não faz. Você sabe melhor, porém não faz. É iniquidade, veja. Você sabe que eles deviam ficar com a palavra de Deus, contudo, por causa da igreja, ou por causa de algum outro, ou alguma outra coisa, você se desviará da palavra de Deus e fará o que a organização diz. Bem, eu não sei. Minha igreja diz que deveríamos fazer isso dessa maneira, eu creio nisto desta maneira, veja. E está bem diante de você que não deveria fazê-lo. Isto é iniquidade. Então, ele tá mostrando, né, o que é iniquidade. Então, ele está mostrando para nós aqui a perversão, está mostrando para nós o que é essa civilização, está mostrando para nós o que é essa ciência, de onde ela veio, de que forma ela veio, de que forma ela está matando. Mas ele disse para nós aqui, tá? Nós usamos automóveis? Usamos automóveis. Usamos isso, ou aquilo outro. Porém, isto não é de Deus. Não é de Deus. Então, como que usamos? De uma forma, como que eu posso usar, irmãos? De uma forma permissiva, como o sexo. Porém, o sexo de uma forma permissiva. Como eu usei o exemplo aqui, tem certas coisas, né, irmãos, que foi deixado como o cordeiro. Ele matou um cordeiro, a graça foi lá, matou um cordeiro, até que viesse o original novamente. Amém? Até que viesse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Usamos com sabedoria, usamos com entendimento, porém, ele diz na civilização de Deus, da condição original, para onde nós estamos indo. Amém? Agora, a iniquidade, irmãos, é algo que sempre devemos ter em nós. Iniquidade é algo que você sabe, iniquidade é algo que você sabe que deveria fazer e não faz. Você sabe que deveria fazer e não faz. Você sabe melhor, porém não faz. Você sabe e não faz. Veja o grande São Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, agora, vou ler até o 199, né? Estou apenas nessa leitura e você vai anotando e vai se alimentando aí. Agora vocês sabem, e vocês que querem, ou alguém que queira se basear nisto, como sendo a evidência do Espírito Santo, Paulo disse, ainda que eu falasse em língua dos homens, dos anjos, não tivesse caridade, como todos vocês têm aqui entre vocês, nada seria. Está vendo? Você pode falar em língua? Sim, porque é a palavra.
Um pregador pode tomar esta palavra e sair e pregá-la e anunciar esta palavra, e essa palavra crescerá, mas o pregador poderia ser um hipócrita. Eu citei isso uma vez aqui, vocês lembram? Amém. Ele próprio. E a palavra? É a palavra, está vendo? Mas a verdadeira criatura viva de Deus, a verdadeira, toma todo o propósito, a palavra. Toma todo o propósito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. E se acrescentar alguma outra coisa a isso, você tem uma planta pervertida. Se eu começo aqui com o trigo e coloco um joio junto a ele e cruzo um com o outro, e assim puder ser feito pelo pólen, né? E o introduzo ali, eu obteria um trigo-joio. Está vendo? Parece um trigo, e ainda assim é um joio. Não é vida genuína. Não pode se reproduzir novamente. Está vendo? Brotará, porém não pode se reproduzir. Um jumento pode cruzar com a égua, e ela dará uma cria, a mula, porém essa mula não pode cruzar de volta a uma mula. É um híbrido. Que cada palavra produza a sua espécie. Veja, pode cruzar uma vez. E a igreja pode vir como uma organização, uma vez, porém não pode cruzar ela própria. Ela produz outra organização. Luterano não pode cruzar para produzir luterano. Produziu um metodista. Um metodista produziu um pentecostal. Veja, não pode cruzar de volta, porque está morto. Não pode iniciar um reavivamento. Onde Deus alguma vez iniciou um reavivamento? Em uma organização, quer dizer, algo que se denomina, algo que se organiza, que se denomina. É a organização que se forma após o reavivamento. Quando Lutero, o homem de Deus, saiu com a mensagem de justificação, após ele veio a luterana. Eles nunca puderam se desenvolver. Então Deus enviou um homem chamado João Wesley, ali veio um reavivamento após isso. O que fizeram? Organizaram. Nunca puderam cruzar novamente. Veja, é estéril. Aleluia. Porém, a palavra de Deus sempre ficará firme. Isso mesmo. Ela produzirá de sua espécie. Vocês estão entendendo? Então, aqui vem um pentecostal, veja bem, ele não pode, veja o que fez, se organizou. Ele não pode se reproduzir novamente. Eles podem ter oral hobbits, no plural, né? E tudo mais. Por todo o país, isso não pode fazer. Ele se inclinará exatamente de volta àquela velha espécie da mula. Ele não pode. Não importa quantas injeções ele receba, ele ainda é. Quantos dos afazeres espirituais ele tenha, e o que quer que tenha. E vocês são adultos. Vocês sabem que eu estou falando. Não importa quantos maridos e esposas tenham, e o que mais seja, quantas irmãzinhas erga aqui fora, e pequenas igrejas e organizações, isso não pode produzir um reavivamento. Está terminado. Cruzou para o mundo, desde a palavra de Deus, e não pode se reproduzir novamente. Deus levantará alguma outra coisa e porá sua palavra em movimento. E caso se organize, morrerá também. Então, se Deus se organiza, a organização, irmãos, a denominação, Deus abomina isso. Deus é morte. Veja, seu milho híbrido hoje. Esse é o melhor milho. É um assassino. Não, irmão Felipe, dá para imaginar isso aí, né? Irmão Felipe que planta bastante lá. Veja seu milho híbrido hoje. Dizem, esse é o melhor milho. Aí vem o profeta e disse, é um assassino. É o que está matando. Presta atenção onde o profeta está levando. Sua vida não foi feita, seu corpo não foi feito para isso. Seu corpo foi feito para o grão
original. Esta é a razão porque seus pais e mães, assim por diante, viviam mais. Essa é a razão porque eram robustos. Homens de 60 e 80 anos de idade eram rústicos, robustos. Veja, eles se alimentavam das coisas naturais. Mas a coisa foi indo, né, irmãos? Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Observem estes velhos homens das montanhas por aqui. Alimentavam-se de veados, dos grãos originais. Põe um homem aqui na cidade. Aqui vem ele, um frouxo, com cerca de 35, 40 anos de idade. Mole? Certamente. Bem, eu saí do tema, né? Não saí? Note, porém, estou tentando lhe passar isto. Eu estou tentando lhe passar isso. Isso é a civilização, o que chamamos de cultura. Cultura. Ouve-se tanto disto agora. Você já ouviu qual é a minha avaliação de cultura? Ele disse, vocês já ouviram? Ele vai dizer algo aqui, né? É um homem que não tenha coragem o suficiente para matar um coelho, mas que pode encher a barriga disso depois que algum outro mata. Deste modo, isso é que eu penso de cultura. Veja, isso mesmo, veja. Ele fala aqui, né? Deu um exemplo de cultura, né? Deus não vê. Não é, veja bem, não é ao culturar um homem para dentro de Deus. Não se pode civilizá-lo para dentro de Deus. Ele nasce. Uma semente de Deus, proveniente de Deus, sempre foi Deus e nunca pode ser nenhuma outra coisa a não ser Deus. Não se acultura a pessoa para dentro disto. Agora, como ele tem seu tipo de Éden, e por uma semente deformada, Satanás fez seu grande entardecer, seu grande Éden agora. Vê como é que vai combinando, irmãos? O profeta mostrando para nós, e através disso nos tirando esta amnésia das nossas mentes. O poder da palavra traz em nós uma transformação através da renovação do nosso entendimento. Irmãos, quando Jesus... Quando o profeta está pregando isso aqui, ele diz, de forma alguma eu estou menosprezando o estudo, essas coisas, e o carro. Ele disse... Mas nós estamos olhando mais além, como nós cantamos, olho mais além. A esta cidade gloriosa. Você está caminhando aqui como um peregrino, como estrangeiro, em terra estranha. Tem coisa, sabe, irmão, tem coisa que você faz, tem coisa que você não faz. Daniel não foi levado cativo na Babilônia? Foi levado ou não foi, irmãos? Daniel foi levado cativo, ele foi levado cativo na Babilônia. Como é que Daniel se comportou lá, irmãos? Ele se comportou lá. Ele chegou a sentar lá no palácio, dormia por lá, andava por lá, não foi, irmãos? Andava, caminhava por lá, era considerado um homem sábio. Porém, quando chegou o momento, Daniel, você tem que comer o manjar do rei. O que Daniel fez? Não, o manjar do rei, não. Não, eu tenho uma comida que eu alimento que, entendeu? Eu não ponho outra comida na minha boca. Daniel, não pode orar. Orar? Não pode orar? Não. Aí, eu sou de outro reino. Eu sou de outro país. Então, vocês estão entendendo? Então, quando chegou na hora de orar, que saiu o decreto que não podia orar, Daniel respeitou? Por quê? Porque ele era de outro reino. Ele estava ali cativo. Ele estava ali preso. Mas chegou um momento que ele começou a examinar e disse, está chegando a hora da minha libertação. Está chegando a hora de eu voltar para o meu lar. Está chegando a hora de eu voltar para a minha pátria. Está chegando a hora de nós voltar para o nosso Éden, irmãos. Está chegando a hora de nós voltar para a nossa pátria. Está chegando a hora de nós voltar para o nosso estado original. Por isso que nós estamos gemendo. Você viu? Por que eu falei esses dias? Por que nós estamos gemendo? Por que nós estamos
gemendo. Por quê? Porque nós não estamos, irmãos, no nosso lugar original. Nós temos recebido o penhor da nossa redenção plena. Nós temos recebido. E esse penhor que nós temos recebido, irmãos, é que nos faz caminhar por esses lugares, como Daniel lá na Babilônia. Firme. Não se deve orar, não, vou orar. Mas eu vou jogar você lá na cova do leão. Pode jogar na cova do leão, lá na cova do leão. Tem uma civilização, igual tinha lá no Éden, né? O leão ficou manso. Vocês estão entendendo? Joga lá na fornalha. Tem uma civilização lá que o fogo não queima, irmãos. Vocês estão entendendo? Não queima. Por quê? Porque fogo vai queimar fogo, irmãos. E Deus é um fogo consumidor. Esse fogo aí pervertido. Qual que é o fogo original? Vocês estão entendendo, irmão? Aonde Deus está nos levando? Aonde Deus está nos colocando? Agora, nós fomos, irmão, predestinados, privilegiados para viver num tempo como este, para ouvir estas coisas e estar incumbido, irmão. Sabe o que é incumbido? Incumbido a levar esta bandeira. Incumbido a isso. Isso não te domina. Isso não te domina. Não, eu vou te dar um cheque de não sei quantos milhões de dólares para o profeta. Ele aceitou? Não. Chegou um homem lá e falou para ele, irmão Brana, eu vim aqui trazer porque o Senhor curou a minha filha. Ele disse, eu? Não, tá, eu pensei que era para mim esse cheque, então tem que ser para Deus, porque foi ele. Não foi eu que curei. Não, nós vamos pegar um avião. Ele estava ali com um propósito, irmãos. Ele nasceu. Quando ele encontrou o propósito dele, ele disse, eu não sou filho de Ela e Charles Branham. Eu nasci aqui através desse casal. Mas agora eu descobri. Algo abriu o seu entendimento. Algo falou com você, como a voz daquela águiazinha. O quanto que o profeta chama atenção para nós. Não está contente de você saber isso? Tirou a sua amnésia. Você sabe de onde, como diz o irmão Lucas, eu vim de Deus e volto para Deus. Não é isso que ele canta aqui? Eu vim de Deus e estou voltando para Deus. Agora, naquela civilização, quando você começa a provar, irmãos, um pouquinho daquilo, irmãos, porque ele deu para nós um penhor disso, você não quer mais. Eu estava vendo a palavra do profeta, irmãos, quando ele falou para aquele irmão que falou para ele se ia... Só um ganchinho aqui. Falou para ele assim, irmão Breno, eu gosto tanto de caçar. Acha essa mensagem aí. Eu gosto tanto de caçar. Lá no milênio nós vamos caçar? Quem que lembra quando perguntaram para ele assim, irmão Breno, lá no milênio nós vamos caçar? Olha o exemplo que ele deu para o irmão. Quero só entrar no exemplo que ele deu para o irmão. Ele disse, irmão, ele falou assim, se você... Como é que ele fala? Se você é um porco, né? E ele te leva você mais alto. Vamos ver se elas vão achar ali para mim. Irmão Leonardo, ajuda eles aí. E me passa para mim. Vamos lá. Só que eu estou precisando bem rápido. Olha só. Nós gostamos tanto... Só quero esse pontinho aqui para mostrar, irmãos, a civilização. É isso que eu quero mostrar. Ele disse, nós gostamos tanto disso, você acha que nós o faríamos quando chegarmos ao milênio? Ele disse, eu estava simplesmente pensando, eu não sei se eu citei isso ou não, irmão Charles, há algum tempo atrás, estava lá em Kentucky com ele, ele disse, irmão Breno, o senhor acha que no milênio você e eu vamos caçar esquilos? Olha a pergunta, nós vamos caçar esquilos? Eu disse, eu creio que não, Charlie. Ele disse, bem, nós gostamos tanto disto. Você acha que nós o faríamos quando chegarmos ao milênio? Eu disse, não. No milênio não haverá nada que morrerá. Vocês ouviram isso? Tá. Nada. Vocês ouviram ali? Olha bem, tenta entender. No milênio, então diga comigo, no milênio não haverá nada que morrerá.
que você entende por nada? O que você entende por nada? Tá, vamos repetir. No milênio não haverá nada que morrerá. Ele disse, bem, mas eu gosto tanto disso. Eu disse, Charlie, ó, aqui que eu quero, aqui que me veio, ó, Charlie, se eu pudesse te convencer que você, certa vez, foi um porco, ele está dando um exemplo, né? E que você foi elevado a um ser mais alto e se tornou um ser humano, você gostaria alguma vez de voltar e desfrutar os prazeres de um porco? Você gostaria? Só de pensar naquela faquinha que o Mojonei tem lá, enfim, embaixo do subaco do porco. Quando vai sangrar um boizinho, ele tem uma faquinha especial que sangra, né? Chamam. Pensa bem, Modrildo. Não dá vontade de ser porco, não, né? Em nenhum momento, né, Modrildo? Pensa um pouquinho, irmãos. Tá, mas não, pastor, mais um. Tá, mas e um ser humano, a morte vai bater na sua porta um dia. Não é a faquinha, mas é, ó. Vou te levar hoje. É um infarto, é um derrame, é o vírus, o câncer, vai bater lá, afiado. Aí, vocês estão escutando, irmão? Está escutando? Você tem dor de cabeça, você tem enjoo. As irmãs, então, irmãs, vocês deveriam pensar um pouquinho. As irmãs, pelo menos, olha, eu não sou mulher, nem um homem. Mas o homem deveria entender o que é cólica de mulher. Entender, não ter, mas entender o quanto que dói, o tanto que sofre. É isso que aí no milênio, você quer ter cólica no milênio? Irmãs? Vão querer ter? É isso que ele está dizendo. Você vai lá. É isso que ele está dizendo. Irmão, você vai querer ter cólica de rim no milênio? Quem que já teve cólica de rim aí? Nenhum desses aqui? Só os irmãos? Irmão Alessandro. É isso que ele está dizendo. Tá. Aí, nada, irmão. É isso que eu estou dizendo, nada, irmão. Nada. É isso que ele está dizendo. Você gostaria alguma vez de voltar e desfrutar os prazeres de um porco? Então, ele está comparando esse mundo aqui como o quê? Esse mundo aqui? Um chiqueirão de porco. Tá, ele diz que aqui é um hospital de pestilente. Então, não tá fora do nosso pensamento. Está mostrando assim, ó, viu? Olha o entendimento do que é esse mundo. Tá, então ele está nos elevando mais alto. Ele está nos elevando mais alto. Você quer voltar para o galinheiro, não? Como águia? Você bateu as asas, 2 batidas das asas, pousou no mourão da cerca, não foi? Já não quer voltar mais para o galinheiro mais. Não quer voltar mais. Não quer voltar mais. Aí o que o irmão respondeu lá? Vamos acompanhando comigo. O que ele disse? Não. Eu disse, vê, você seria superior ao porco. Agora você é um humano. Olha o que eu quero dizer. Você é um humano. Você jamais queria ser um porco outra vez. Vamos contextualizar aqui? Vamos, né, pegar um texto, esse texto aqui. O irmão estava querendo caçar aonde, irmãos? O irmão Brana estava falando da onde? Irmãos, o irmão estava falando do... Fala. O irmão Brana estava falando do milênio, irmãos. Vamos contextualizar. Porque o irmão fez uma pergunta para ele a respeito do quê, irmãos? Milênio. Nós vamos caçar aonde? No céu, ele falou? No caçar aonde? Milênio. Tá. E ele estava respondendo a pergunta do irmão referente ao quê? Sobre o milênio. Aí ele disse, multiplique. Disse, multiplique. Olha lá. Agora multiplique isto por 10.000. E isto é o que você será
quando você for transformado daqui para o que você será. Você nunca, olha se vocês conseguem alimentar isso, você nunca desejará ser humano outra vez. Irmão, nunca mais você vai querer ser humano. Você vai querer ver ciência e tudo essa. Nunca mais você vai querer ser humano. Isto é certo. Será diferente. Fico feliz só em pensar nisto. Saber que um dia nós subiremos mais alto. Vocês entenderam o contexto? Não, ó. Tá, é por isso que eu sempre estou dizendo assim, ó, que nós estamos progredindo para frente. Ele está nos transformando de glória em glória. Então, quando nós descemos das bodas do Cordeiro, por isso que o profeta disse, o grande reino milenial. A eternidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o que tem pela frente. Eu estava meditando nisso, irmãos, esses dias. Parado um pouco, meditando sobre isso. Disse, pastor, aonde nós estamos entrando? Isso tem vindo tão forte, irmãos, igreja, que o profeta disse, prega uma mensagem chamada expectativa, não prega? Expectativa, ele prega, expectativa. Ele disse, você não recebe nada sem expectativa. Sabia que você não recebe nada se você não tiver expectativa? Se você não tiver, ele pegou expectativa. Vai ver o que é expectativa. Todos que estão recebendo hoje do culto é porque vieram aqui com expectativa de receber. Amém. Se você não veio com expectativa, você não vai receber. Agora, se você veio com expectativa, ele diz, você veio com expectativa, sabendo, ele disse, o que você vai receber. Olha, eu estou com uma grande expectativa do culto hoje. E Deus, irmãos, não volta para trás com sua palavra vazia. Amém. Deus não volta com a sua palavra. Ele tem um lugar para deixar aquilo. Irmãos, ó, milhões de vezes. Ele diz, multiplique isso milhões de vezes. Você nunca mais vai querer ser humano. Novamente. Vocês estão entendendo, irmão? Vamos terminar aqui. Aonde eu parei? O parágrafo 185. Agora, como ele tem o seu tipo de Éden, está vendo? E por uma semente deformada, Satanás fez seu grande entardecer, seu grande Éden agora. Porque nós estamos falando disso, irmãos, com expectativa. O que é ele? O que Satanás fez? Cultura, ciências, bonitas igrejas, altas torres, pregadores finamente polidos, educação, DA, D, PhD, LD, doutor em literatura, doutor em divindades, doutor... Toda vez que você pronuncia isso, isso simplesmente o leva esse tanto para mais longe de Deus. Simplesmente o lança para mais longe. E as congregações não querem que alguém se ponha ali de pé e use palavras hit, né, como se fosse expressões do povo rural, né? Folha, mulher, é mais ou menos isso aí para vocês entenderem. Né? A mulher, a folha, né? Milho. Então, o milho, é isso que está, né? Expressões do povo rural. Eles não querem isso, eles querem algo bonito. Essa é a mesma coisa que Caim tinha em mente, seu pai, no princípio. Ofereceu flores e frutos da terra, quando Deus queria sacrifício. O homem com a revelação de Deus. O que ele queria? O homem com revelação de Deus. O que Deus quer hoje? Um homem e uma mulher com revelação de Deus. Foi sangue, não uma pera, ou um pêssego, ou ameixa, ou o que fosse, ou um damasco, como diz agora. Foi o sangue que nos trouxe para fora do jardim do Éden. Um sangue degradado, uma mulher que deixou a semente da pessoa errada ser plantada em seu ventre e começar isto.
Agora, encontramos, para provar que a mensagem é realmente oportuna, acerca do que lhe estou falando, para prová-lo, olhe em volta nos dias de hibridação. Eles, olha para vocês verem. Então, hoje é um dia do quê? De hibridação hoje. Tentando fazer uma espécie mais bonita. Veja a hibridação. Veja na vida das plantas. Agora ele vai mostrar assim, para provar isto. Olha na vida das plantas. Observe lá, no dia da hibridação. Foi neste verão, eu tinha uma florzinha silvestre, ele vai dizer, e ele estava me mostrando ali alguns minutos, isto me veio à mente. Uma florzinha silvestre que eu tinha neste canteiro aqui, e eu tinha que regar esta coisa 2 vezes por dia para mantê-la viva. Ela era um híbrido, mas ela se originou de outra florzinha amarela, a qual foi unida a alguma outra coisa para fazer esta flor. E essa, uma se encontrava ali fora, quando se podia cavar 3 metros na terra e não encontrar suficiente umidade para cuspir. Ele está dando o exemplo da florzinha que tinha que molhar todo dia, híbrida, e de uma outra, ele disse, veja, essa simplesmente estava vivendo no pó. Era igualmente bonita, e não tinha que ser regada, era a original, não era híbrida, não havia nada misturado com ela, era uma flor genuína. E esta era algo misturado com ela, tinha que regá-la, tinha que acariciá-la e mimá-la, né? Eu lembrei na Dara agora, né? Tinha que mimá-la, acariciá-la, está vendo? Esta você não tinha, nenhum bicho se aproximava dela, nenhum bicho. Temos de pulverizá-la e tudo mais para preservá-la. E as moscas e os mosquitos e coisas tais, para dessa maneira mantê-los afastados. Se não faz, eles a matam. Você não tem, um mosquito não se aproximaria dele. Esse é um verdadeiro, genuíno, cristão, nascido de novo. Você poderia tentá-lo com qualquer coisa que quisesse. Ele, todavia, é um cristão. Tentá-la onde você queira que seja. Ela, todavia, é cristã. Genuína. Uma pequena dama de um dos irmãos aqui, algum de vocês da igreja, deles escreveu uma carta outro dia e disse, papai, olha isso aqui, eu sempre li isso aqui. Ele vai dizer assim, cristãos genuínos, cristãs genuínas. Ele disse, uma pequena dama. Dama seria uma dama, uma jovem, né? Papai não quer que eu vá, né, a um jogo de basquete, de beisebol, ou a um jogo de basquete, irmão Brana. Eu sou meio rápido aqui. Irmão. Ela disse, ela tinha 12 anos, está vendo? Disse, irmão Brana, olha o que ela disse, a dama. Irmão Brana, nós cremos que o irmão tem a palavra do Senhor. Com 12 anos de idade? Irmão Brana, nós cremos que o irmão tem a palavra do Senhor. No que nos diz agora? Disse, eu, de certo modo, acho que papai está errado. Mas disse, no que o irmão disser, eu vou crer. Agora, eu queria que vocês observassem isso. Eu sempre li isso aqui. Não é a primeira vez que eu estou lendo. Tá. Aqui vai entrar uma coisa que há muito tempo eu tenho falado, já falei, alguns vão lembrar do que eu falei. Muito tempo eu tenho falado sobre isso aqui. Assim, falado sem citar isso aqui. Agora eu cheguei nisso aqui, eu vou terminar nessa descida aqui. Essa dama de 12 anos de idade confiava em quem? Tá. No profeta. No que o senhor falar, eu vou crer. Tá, mas qual que era a discussão dela? O pai dela não queria que ela fosse aonde? No jogo, lá na quadra, lá. Não queria que ela fosse lá, certo? Aí, de repente, lá, eu penso assim, irmãos, comigo, eu estou contextualizando que eu estou pensando tudo nos fatos, né, na história. Eu estou lá agora, lá com ela lá, né? Vamos transportar lá? Vamos? Pela fé, assim, né? Pela fé. Imagina ela lá, falou, pai, eu quero ir lá. Você não pode ir, minha filha, não vai. Ela vivia num lar cristão, não era? Sim.
No lar cristão não pode, minha filha. Vai lá, minha filha. Não, mas o que tem? Eu acho que não tem nada a ver, pai. Não, minha filha, nós somos cristãos. Né? Nós vivemos um lar cristão. Aquele lugar não é para você. Ah, mas eu vou falar com o pastor, então. Você já viu a situação já ou não? Eu vou falar com o pastor. Ah, nem adianta você falar com o pastor. O pastor não manda aqui em casa. Foi assim que esse pai falava para essa... Agora vai dar um cultinho um pouquinho mais extenso, né? Quem manda aqui em casa sou eu. O pastor não manda em casa. Quem tem a palavra final aqui sou eu. O profeta não manda aqui em casa. Será que ela tinha esse ensinamento, irmãos meus? Será que ela tinha esse ensinamento? Se ela tivesse, ela não escreveu. Não, eu vou... Então tá bom, pai. Posso falar? Eu vou conversar com o irmão Brano, então. Ele é o profeta, ele tem a palavra do Senhor. O que o pai falou para ela fazer? Hã? Vai, minha filha, conversa com ele. Vê o que ele vai orientar, o que ele vai falar. Ela fez, não disse? Fez ou não fez? Tá. Irmão Brana, nós cremos que o Senhor tem a palavra, né? Nós vamos crer, né? Aí ela disse assim, ó, nós cremos que o irmão tem a palavra do Senhor. No que nos diz agora? Disse, eu de certo modo, olha o que o irmão vai responder, eu de certo modo, acho que... Disse, eu de certo modo acho que o papai está errado. Mas disse, no que o irmão disser eu vou crer. Ela dizendo, né? Eu acho que o pai está errado, a menina, né? Mas no que o senhor disser eu vou crer. Agora, essa amável garotinha. Assim eu pensei. Bem, eu disse, querida, veja, se você é cristã, olha o que ele vai dizer agora. Você é cristã em qualquer lugar. Não importa onde esteja, você ainda é cristã. Porém, eu disse, veja, na quadra de basquete, no que papai está pensando, ouve-se aqueles garotos xingando, se comportando dessa maneira. Eu ainda assim creio que você seria cristã. Vocês estão conectando a resposta que ele está dando, irmão? Dá para você pegar essa resposta para você? Ah, eu sou crente, eu sou cristão e nada... Não, se você é cristão, sim, está escrito. Eu creio que você... Entendendo? Porém, ele vai dizer, mas veja, papai, olha que coisa, está mais adiantado na vida que você. Está vendo? Agora eu disse, agora, você tem 12 anos de idade e disse que tinha uma irmãzinha de 4. Bem a Dária e a Belém aqui. Né? Cadê a Dária? Bem isso aqui, Dária. Bem isso aqui é para você. Pega isso aqui para você. Ó. Agora você tem 12 de idade. A Belém vai fazer 4. Agora, ela quer que você recorte bonecos de papel. Ó, continue. Eu não tenho tempo para recortar bonecos de papel. Veja, você está mais adiantada que sua irmãzinha. Está vendo? Agora, é aí onde a igreja devia estar, mais adiantada. Vocês estão entendendo, irmãos, o que ele está dizendo aqui? Vocês estão entendendo, irmãos? O que ele falou para aquela menina? Eu gostei demais, irmãos meus. Ele menosprezou o pai? Não. Ele colocou, seu pai... Ele falou assim, viu, seu papai está mais adiantado. Eu sei que você vai ser cristã. Em qualquer lugar. Menosprezou ela? Menosprezou ela? Mas olha o equilíbrio das coisas. Olha o equilíbrio. Eu gosto do equilíbrio. Vocês estão entendendo? Eu gosto do equilíbrio. Tá, viu? O seu papai está mais adiantado que você, mas você é uma cristã. O que o papai está falando para você é que, se você for na quadra lá, eu creio que você vai ser cristã, porque o cristão é cristão onde, irmão? Em todo lugar. Mas você vai ouvir garoto xingando. É isso que ele não quer que você escute, palavrão, e o comportamento, e aquilo outro. Vocês estão entendendo, irmão? Aí ele deu exemplo aqui, vê, como se você tivesse 12 anos e uma irmãzinha, né?
Você não vai menosprezar ela porque ela quer aquilo, mas vai entender. Vocês estão entendendo? Agora, irmãos, terminando bem aqui, nós estamos indo para o 199, ele me dá vontade de dar, né? Agora, é aí aonde a igreja deveria estar hoje, mais adiantada aonde, irmãos? Na palavra de Deus. Você vê como que nós devemos adiantar na palavra de Deus, de ser maduros, de entender estas coisas? Não metodista, batista, pentecostal, presbiteriano, porém adiantado aonde, irmãos? Na palavra. A filhos e filhas de Deus. Muito bem, muito bem. A mensagem sendo oportuna, provada. Pela ciência, por sua ciência e pesquisa, veja você, eles têm tentado perverter tudo, fazendo uma semente diferente. Fazer alguma coisa diferente. Então ele deu um exemplo do híbrido, você viu, né? Da florzinha híbrida e da florzinha original. Aí ele deu um exemplo aqui, ele usou um exemplo da menina que é cristã em todo lugar, né? E só colocou um pouquinho de... Como é que fala? Um pouquinho de creme, assim, né? Na palavra, para nós comer, né? Vocês entenderam, irmãos? Um recheio, assim, né? Eu gosto disso. Eu gosto dessas partezinhas, assim, que esparramam, assim, sabe, irmão? Vocês estão entendendo entre linhas ou não? Você vai comer algo, você não gosta que, né, sobeja um pouquinho, que derrama um pouquinho, assim? Então ele fala, o profeta é assim, ele dá uma palavra, ele dá um exemplo. Ele dá uma palavra, ele dá um exemplo. Aí nesses exemplos assim, sabe, irmãos, sobe um pouquinho assim, você... Vamos continuar aqui. Está falando de híbrido, está falando de semente, está falando do Éden, está falando da ciência, e de repente ele deixa cair um pouquinho assim, viu? Como é que você está ensinando os seus filhos a crer na mensagem, hein? Como que está? Isso aqui, como eu disse, por isso que isso aqui daria um culto. Daria um culto aqui. Só falando desse tema aqui. O que o pastor não quer? Eu creio que você poderia fazer aquilo. Então, só terminando aqui, né? Aí ele começa de novo, ciência, tentando fazer a coisa híbrida, fazer alguma coisa diferente, torná-la mais bonita. Agora ele vai entrar nas irmãs um pouquinho aqui. Vai engrossar o cardo aqui, quer ver? Veja nossas irmãs, eu comentei faz pouco acerca de quão bonitas elas pareciam. Você poderia colocá-las aqui em uma competição mundial com algumas dessas glórias, desta glória, como é que é o nome aqui? Charson. Ou alguma dessas stripteases aí, coisas tais aqui na Califórnia, elas perderiam por 1 milhão de milhas. Porém, o nome delas não está no livro da fama, está no livro da vida do Cordeiro, né? Um espírito manso, humilde, é um grande... Vocês estão entendendo? Um espírito manso, humilde, é um grande tesouro para Deus. A Bíblia diz para nossas mulheres se enfeitarem com um espírito manso, humilde, sujeita aos seus esposos, um dulçor. Isto é o que é precioso diante de Deus, está vendo? Isso mesmo. Acho que tem que dar uma quebra assim na mente da gente mesmo, do nosso entendimento, né? Entendendo? Vai quebrando o homem, vai quebrando a mulher, vai quebrando os filhos. A palavra de Deus vai mudando tudo. Tudo. Um espírito manso, humilde. É um grande tesouro para Deus. A Bíblia disse para nossas mulheres se enfeitarem com um espírito manso e humilde. Então, daqui para frente, olha no espelho, vai pentear o cabelo, vai arrumar roupa, vai comprar um sapato para ficar bonita, lembre-se disso, viu? Mas eu tenho que se enfeitar, colocar um enfeite aqui, chamado mansidão. Humildade. Não esqueça de sair da sua casa sem esse enfeite.
sem esse dulçor, sem essa sujeição. Ah, mas ser sujeito ao marido, ser sujeito ao marido? Não, tudo isso aqui, isso é o que eles fizeram, ó, essa Maxi Factor, uma empresa de beleza aqui, de cosmético. Embelezou as mulheres, externamente, o que é de Satanás. Toda esta coisa é do diabo, você sabia disso? Certamente. É tudo do diabo. Só parar um pouquinho aqui, né? Você foi abençoado? Está mudando a sua mente um pouco ou não? Seu entendimento está sendo renovado? Quantos poderiam se colocar em pé nesse momento?